Boa noite. De novo, vamos conversar sobre o concurso público. Dessa vez vamos falar sobre a segunda fase, como eu estudei, como eu entendo que é importante que tu estudes, e qual a fórmula que eu utilizei e que eu compreendo como a mais inteligente para a segunda fase. Apesar de eu não ter feito muitas segundas fases, eu fiz duas e foram as duas que me catapultaram. Eu fiz uma no Ministério Público Federal, eu praticamente gabaritei, e a segunda que eu fiz foi na AGU, e também me deu 100 e poucas colocações. Bom, o que eu entendo para uma segunda fase, tá? Uma segunda fase boa, ela é... Primeiro, como a gente tem que pensar em fazer uma prova de segunda fase? O estudo é muito diferente da primeira fase e eu entendo que não. Realmente eu entendo que não, porque o que acontece? Como é feita uma pontuação de segunda fase? Através de um espelho. É um espelho que é colocado do lado da sua prova, ele vai lendo a sua prova e vai vendo se está no espelho. Ele vai colocando sim, 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 mais ou menos, sim, 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 mais ou menos. Chegou lá embaixo, ele conta os sim, conta os mais ou menos e te dá uma nota. Te dá 8, te dá 7, te dá 6. Só que tu tem que pensar que esse cara que está corrigindo a tua prova, ele não está corrigindo só a tua prova. Ele está corrigindo 100 provas, 200 provas, 1000 provas. Talvez. Não 1000 não, mas... dependendo do concurso pode ser 1000 provas, vai saber. Mas no teu não vai ser, no teu vai ser 300 provas. E vai ser aí quantas pessoas? 5 no máximo. Tá? Então esse cara vai corrigir 50 provas. E uma prova de segunda fase tem 20 páginas. 20 laudas, 30 laudas. A depender da segunda fase. Então imagina um cara que vai dividir 30 a 40 provas, tá? Ele vai ter 30 a 40 provas para ler, cada uma de 20 páginas, tá? Estamos falando aí de quantas folhas, tá? Para ele ler e te avaliar em 10 dias que ele vai ter, 20 dias que ele vai ter para ler tudo isso aí, e dar nota e... 20 dias eu tô forçando a barra, eu acho que ele vai ler em 10. Talvez leia no final de semana, vai saber. E ele vai ler essas 30 provas, 20 laudas de cada prova, e vai te atribuir uma nota, tá? Então, é isso que eu quero que tu pense. Eu não quero que tu pense do ponto de vista do candidato. Do ponto de vista do candidato, deixa pros camaradinhos que estão começando a fazer concurso. A gente tem que pensar do ponto de vista do avaliador. Afinal, o que importa para nós é o que ele acha da tua prova. Não o que tu acha da tua prova. O que tu acha da tua prova pouco interessa. Vai ver depois, tem que saber o que ele acha da tua prova. E qual é uma prova boa de segunda fase? É uma prova que esteja o quanto mais próximo, melhor, do espelho. Então o que tem lá no espelho? Digamos que a gente está falando de uma prova sobre direito constitucional, tá? E o cara quer que tu cite, sei lá, as cláusulas pétreas, tá bom? E vai estar lá vamos lá, no estrado. Fala sobre as cláusulas pétreas e a visão, e cite um caso, uma aplicação para as cláusulas pétreas. E aí, o que acontece? Tu pode desenvolver esse tema como qualquer um vai desenvolver o tema. A questão é em te pensar como é que foi montado o gabarito. O que deve estar lá no gabarito? Se eu fosse fazer um gabarito dessa prova, eu ia botar lá todos as cláusulas pétreas. E bom, se o cara não citasse uma das cláusulas pétreas, eu ia tirar 01, 02, 03, 04, tá? Primeira coisa, ia enumerar quais as cláusulas pétreas. Segunda coisa, em que artigo tá as cláusulas pétreas? E se tu não botar o artigo, ele vai te tirar lá mais um décimo. E aí o que acontece? Se ele te pedir alguma coisa doutrinária, que eu acho muito difícil, mas vai te pedir... Se te pedir doutrina, não vai te perguntar doutrina, não vai te perguntar genericamente o que é tal coisa. E aí eu tenho tranquilidade que aí é uma pergunta relativamente tranquila para concursos, né?
e vai te perguntar alguma aplicação jurisprudencial, porque sempre eles vinculam a uma jurisprudência famosa, tá? Então, o que tu tem que fazer? Tu tem que fazer a tua prova o mais limpa possível para que o cara identifique cada coisa na hora de bater no gabarito. Às vezes tu escreve um textão, tá tudo lá, mas o cara teve dificuldade de achar no gabarito. E aí ele te tira ponto. Então, o que eu faria? Os princípios sensíveis previstos lá na Constituição, a citar, 2 pontos. 1, tal, ponto e vírgula. 2, tal, ponto e vírgula. 3, tal, ponto e vírgula. 4, ponto. O que ele vai fazer? Ele vai olhar o espelho e já vai dar. O cara botou os 4. Já vai te dar integral nisso aí tudo. Aí, digamos que eles perguntem alguma coisa doutrinária. Aí tu vai falar, a doutrina vê esses princípios de tal, as cláusulas pétreas de tal forma. Aí, digamos que tu tem ali 2, 3 raciocínios, tu tem que sintetizar esses 3 raciocínios. Em 1,5 linha, não muito. Aí tu vai botar tal, tal, tal e tal. Porque daqui a pouco tu tem 3 raciocínios doutrinários, tá? E ele tem só um no espelho. Então tu tem que botar bem sintético para que um dos que tu fale esteja lá no espelho e ele te pontue. Aí daqui a pouco ele quer que tu fale de jurisprudência. Então tu tem que citar algumas jurisprudências de maneira bem rasa, mas tá ali. Pra quê? Porque ele tá procurando ali os pontos para te dar os pontinhos no espelho. Então essa que é a sacada da prova subjetiva, na minha humilde opinião. O que é uma prova subjetiva? É uma prova em que tu tem que escrever questões objetivas. Por isso que pra mim se assemelha muito a uma prova objetiva. Porque o cara vai te perguntar, vai te fazer uma pergunta, fazer uma formulação ali meio que genérica, mas as respostas têm que ser objetivas. Tu vai colocar lá 7 itens, 8 itens, 9 itens. Pra quê? Pra tentar bater no espelho do cara. Essa é a lógica da prova subjetiva. E pensa, ele não vai ler a tua prova. Porque para pensar, ele vai ler 10 provas, 5 provas, 8 provas no mesmo dia. Digamos que ele até leia a primeira. Ele vai ler a primeira, vai ler a segunda, a terceira. A quarta ele não vai ler. Vamos cair na real. A quarta ele não vai ler. Então o que ele vai estar lá? Ele já vai estar, princípio sensível, já citou os 4, toma. Ele já citou isso, toma. E toma. Ele não vai ficar procurando para ver se tu escreveu. Tem que estar ali bem claro. Bem claro, bem óbvio. E essa é a ideia. É tu pensar a tua prova pelos olhos do examinador, que é o cara que vai te dar o concurso. Não pelo que tu acha que é uma prova boa, uma prova ideal. Essa é a mentalidade da primeira fase e essa é a mentalidade da segunda fase. Na primeira fase, o que eu diria? Faz muita questão. Por quê? Faz muita questão. Porque tu tem que entender a cabeça do teu examinador. Inclusive, eu não falei no primeiro vídeo, mas agora eu vou te falar que uma vez eu vendo uma palestra do Paulo Jorge Lemann, que é um dos sócios da Ambev, um dos grandes sócios da Ambev e da Embev, que é uma multinacional aí, que hoje é o homem mais rico do Brasil. Ele disse que foi para Harvard e lá em Harvard ele tinha dificuldade, que ele não queria ficar em Harvard, não queria, e a família dele queria, porque ele precisava terminar o curso lá. Ele fez um curso de administração. O que ele fez? Ele descobriu que na biblioteca tinha o histórico de todas as provas aplicadas na universidade. Ele estudando as provas, ele conseguiu se formar em 2 anos e meio em administração lá. E é mais ou menos a mesma lógica que eu apliquei, né? Eu fui saber disso bem um tempo depois, mas essa é a mesma lógica para nós aqui. A lógica para nós, segunda fase, é o quê? Pega as provas anteriores, mapeia o que é perguntado. Tu vai acertar, como na primeira fase, que é porque eles copiam? Não, mas tu desenvolve um raciocínio. Por exemplo, que raciocínio? O raciocínio é que em constitucional eles vão mais lá para o artigo 5º, artigo 1º, 2º, ou lá para direitos sociais, etc. E deixam de lado uma parte mais técnica, por exemplo, do 50 até o 35, a 135, 150, essas coisas. Daqui a pouco essa é uma visão que tu pode já te direcionar. E outra coisa, a forma como eles perguntam, para te aprender a entender a cabeça.
Porque essas provas, elas já vêm bem direcionadas para o cargo. Então, o que acontece? Tu, além de escrever a forma como eu te disse para escrever, como o Fred Didier também já disse para escrever, que é sujeito, verbo, predicado, ponto. Sujeito, verbo, predicado, ponto. Sujeito, verbo, predicado, ponto. Nesse sujeito, nesse verbo, nesse predicado, tem que estar cada um dos itens do teu espelho. Essa é a lógica da prova subjetiva, tá? Então não tem nenhuma grande técnica. Eu acho que a grande sacada é tu te botar nos olhos do examinador. Então a técnica é citar o instituto, lei, jurisprudência. Citar o instituto, lei, jurisprudência. Citar o instituto, lei, jurisprudência. Porque é isso que vai estar no espelho. Um instituto, lei, jurisprudência. Instituto, lei, jurisprudência. Instituto, lei, jurisprudência. Tá certo? Sempre bota o artigo da lei. Se tu tiver em dúvida, bota vários. Porque daqui a pouco ele vai ter lá artigo 29, mas o artigo que tu encontrou ali é o 21. Então cita o 21, 22, o 28 e o 29. Porque ele vai procurar o 29, se não tiver no espelho, ele vai te descontar. Então essa é a cabeça, tá? Tu não vai perder ponto por citar o 21, tu vai perder ponto por não citar o 29 ainda que o 29 faça menção ao 21. Essa é a cabeça do examinador. E se ele te tirar ponto, por exemplo, também tem a malandragem do recurso. Prova de segunda fase tem a malandragem do recurso. E essa é uma das malandragens do recurso. O camarada não te deu integral. Tu pegou o espelho. Diz o artigo 29. Tu botou lá na tua pecinha artigo 29? Amigo, acabou. O recurso vai ser provido. Porque tu vai mostrar lá, ó. Escrevi isso, isso, isso. Me tiraram um ponto por não ter citado artigo de lei. Tu vai fazer um recurso dizendo, citei sim o artigo 29, citei sim jurisprudência da STF. Por isso que tu não pode ficar, de certa forma, elocubrando ali. Tu tem que colocar muito objetivo, porque tu vai dizer assim pro cara, na linha 2, na linha 28, eu falei sim sobre a jurisprudência. Tá aqui, ó, linha 28. E aí tu escreveu, o STF tem posição firme no sentido de ser constitucional tal dispositivo. Acabou. Tu vai fazer um recurso, vai sentar ali a linha 28 que tu escreveu isso, vai dizer que está no espelho, ele vai ter que te dar os pontos. Ele vai ter que te dar os pontos, não tem jeito, tá? Ganhei muito recurso. Tinha uma época que eu até era bem consultado em concursos por causa de recurso, porque eu tinha um certo êxito, né, em matéria de recurso, né? Isso aí a gente pode até conversar depois. Eu até posso ver as conversas que eu tive na época a respeito de recurso, porque eu dava uma olhada e sempre tinha alguma coisa para recorrer em prova, tá? Talvez isso aí a gente até grave outro vídeo, se for o caso, quando vir a tua prova, aí eu dou uma analisada nos recursos que eu fiz, eu dou uma pensada, e eu me lembro uma época que eu tinha uma estratégia muito boa sobre recursos, a gente pode conversar sobre isso, tá bom? Então essa é a minha dica. Prova de segunda fase. Olha as provas anteriores, mapeia o espectro de questões, tá? Para onde eles vão, como eles gostam que tu escreva, e depois Instituto, Lei, Jurisprudência. Instituto, Lei, Jurisprudência. É isso que está em espelho. Instituto, Lei, Jurisprudência. Te aconselho também a olhar os espelhos das provas anteriores, tá? Porque o que tu quer? Tu quer a tua prova mais perto possível do espelho. É isso que a gente quer, tá? Que aí não vai ter erro, tá? Um abraço, boa sorte e até breve.